Meu nome é Maya Sullivan. Esta é a história de como meus pais me mataram com palavras no Natal. Apenas para descobrir 2 meses depois que precisavam dos mortos. Imagine, 25 de dezembro, uma sala de jantar lotada com 40 parentes. O aroma de peru assado ainda pairando no ar. Meu pai fica na cabeceira da mesa, olha-me diretamente nos olhos e declara: aos nossos olhos, você já está morto. Minha mãe concorda com a cabeça. Minha irmã sorri ao lado delas. Por quê? Porque me recusei a entregar $50 mil para o seu terceiro empreendimento fracassado. Eu não chorei. Eu não implorei. Eu simplesmente disse, entendido, e fui embora. 2 meses depois, eles apareceram na minha porta, tocando a campainha como se suas vidas dependessem disso. Quando finalmente abri, olhei para eles calmamente e disse: os mortos não podem voltar. Antes de mergulharmos no que aconteceu em seguida, reserve um momento para curtir e se inscrever. Mas somente se você realmente se identificar com o que estou compartilhando. Eu também adoraria saber de onde você está assistindo e que horas são no seu canto do mundo. Agora, deixe-me contar como chegamos aqui. O padrão começou muito antes daquele jantar de Natal. Durante 10 anos, fui a filha invisível, aquela cujas conquistas não mereciam comemoração. Porque, como meus pais dizem, Maya sabe se virar sozinha. Quando me formei em ciência da computação na UC Berkeley, meus pais chegaram 2 horas atrasados para a cerimônia. Por quê? Eles estavam ajudando minha irmã Brittany a escolher um vestido para o casamento de uma amiga dela. Você entende, não é, Maya? Minha mãe disse ao telefone. A Brittany precisava muito da nossa ajuda. Eu disse a mim mesmo que entendia. Quando consegui meu primeiro emprego de engenharia em uma startup de tecnologia em San José. Não houve jantar de comemoração. Mas quando Brittany abriu seu primeiro salão de beleza 3 anos depois, financiado inteiramente pelos nossos pais, eles deram uma festa para 60 pessoas, com champanhe à vontade. Papai fez um discurso sobre apoiar os sonhos dos seus filhos. Fiquei em um canto segurando uma taça de cidra espumante, me perguntando por que meus sonhos nunca se qualificaram para champanhe. A Maya se sai tão bem sozinha, disse a mãe à tia Susan naquela noite. A Brittany precisa de mais incentivo. Ela está mais sensível. Eu aceitei essa lógica. Eu até acreditei nela. Brittany era a caçula da família, 4 anos mais nova, sempre precisando ser resgatada. Eu era a responsável, a forte, a que não precisava de apoio emocional porque tinha minha vida organizada. Era um amor duro. Eu dizia a mim mesma que eles estavam me preparando para ser independente. Depois de 5 anos de carreira, fui promovido a engenheiro sênior. Liguei para contar a novidade. Que legal, querida, disse a mãe. Escuta, você pode falar com a Brittany? Ela está com problemas com a contabilidade do salão. Ajudei a Brittany com os livros dela. Sempre ajudei. Eu não sabia que esse padrão tinha um nome. Eu aprenderia 2 meses depois do Natal, sentada no escritório de Patricia Morgan, ouvindo o termo parentificação pela primeira vez. O scorecard financeiro contou sua própria história. Durante 5 anos, emprestei $73 mil a Brittany. Nenhum pagamento foi devolvido. Nem mesmo uma promessa de pagamento. O primeiro salão de beleza, $28 mil. Só para começar, Brittany implorou. Eu te pago de volta assim que tiver lucro. O salão fechou depois de 14 meses. Ela culpou a localização, a economia, seu sócio, nunca sua própria falta de planejamento. O segundo salão, $45 mil. Aprendi com meus erros, ela prometeu. Desta vez, escolheu um local melhor e contratou uma gerente experiente. Durou 10 meses antes de fechar. Ela culpou o gerente, o proprietário, os clientes que não apreciavam a qualidade. Cada vez meus pais me ligavam. Família ajuda a família. Maya, você tem tanto. Não pode me dar um pouquinho para sua irmã? Economizei um pouco, depois um pouco mais, depois muito. Enquanto isso, quando Tom e eu nos mudamos para nosso apartamento em Sunny Valley, perguntei se alguém poderia nos ajudar a mover os móveis. O pai tinha problemas nas costas. A mãe disse que a Brittany tinha planos que não podia cancelar. Nós contratamos carregadores. Tom começou a fazer perguntas por volta do 3º ano. Maya, você não é um banco, e até os bancos esperam reembolso. Ela é da família, eu disse. Vocês também, ele respondeu. Mas não estamos tratando vocês como um caixa eletrônico. O ponto de ruptura ocorreu 3 meses antes do Natal. Eu estava revisando nossas finanças conjuntas com Tom, planejando a entrada de uma casa para a qual havíamos economizado por 2 anos. Foi quando notei uma cobrança de $3 mil no story da Brittany no Instagram. Uma bolsa de grife postada na mesma semana em que ela me mandou uma mensagem chorando por não ter dinheiro suficiente para o aluguel.
Sua irmã está com dificuldades, mamãe disse quando questionei. Você não pode ser mais generosa? Você tem tanto. Eu tinha tanto porque ganhei. Porque economizei. Porque não gastei em bolsas enquanto alegava pobreza. Mas eu não disse isso. Ainda não. 3 semanas antes do Natal, meu telefone vibrou com uma mensagem de Brittany. Oi, mana, ótimas notícias. Encontrei o local perfeito para o salão número 3. Só preciso de 50 mil para garantir o aluguel e os equipamentos. Você pode me ajudar? 50 mil dólares. Tão casual quanto pedir uma xícara de açúcar emprestada. Fiquei olhando a mensagem por um minuto inteiro antes de digitar minha resposta. Brittany, Tom e eu estamos economizando para comprar uma casa. Não posso ajudar desta vez. Sinto muito. A resposta dela veio em segundos. Uau! Simplesmente uau! Que família! Então silêncio. 2 dias depois minha mãe ligou. Sua voz tinha aquele tom peculiar que eu já conhecia. Decepção disfarçada de agressão passiva. Sua irmã me encaminhou sua mensagem de texto, disse ela. Tenho que dizer, Maia, que estou surpresa com você. Mãe, eu já emprestei 73 mil para ela. Quaresma, você está contando pontos? Não é assim que uma família funciona. Não estou contabilizando. Estou explicando porque não consigo. Não pode ou não quer. A voz do meu pai interrompeu. Ele estava ouvindo no viva voz. Precisamos conversar sobre isso pessoalmente. Você vem para o jantar de Natal. Não foi um convite. Foi uma convocação. Claro que vou, eu disse. Mas pai, você precisa entender. Discutiremos sua atitude então. Ele desligou. Sentei-me no sofá, com o telefone ainda na mão, sentindo como se tivesse levado um soco no estômago. Tom me encontrou lá 20 minutos depois. O que aconteceu? Eu disse a ele. Não vá, disse ele imediatamente. Maia, eles estão te preparando para alguma coisa. Eu sinto. Eles são meus pais. Eu tenho que ir. Não, você não precisa. Mas eu fiz isso porque, apesar de tudo, apesar dos anos em que fui ignorada e subestimada, uma pequena parte de mim ainda esperava que, se eu conseguisse explicar com clareza suficiente, eles entenderiam. Eles me viriam. Eu realmente pensei que conseguiria argumentar com eles. Que ingenuidade! A manhã de Natal chegou com aquele brilho característico da Califórnia. Céu limpo, 18 graus Celsius. Tudo com uma atmosfera enganosamente tranquila. Eu havia passado a noite anterior embrulhando presentes com mais cuidado do que o normal. Um iPad para o pai, que vinha reclamando do seu laptop antigo há meses. Um pacote de spa para a mãe, algo que ela mencionou que queria em setembro. Para Brittany, um vale-presente de 500 dólares da Target. Prático, útil, impossível de se ressentir. Você está se esforçando demais, observou Tom, me observando mexer na fita. Estou sendo atencioso. Você está esperançoso. Ele não estava errado. Eu havia ensaiado minha explicação em frente ao espelho do banheiro naquela manhã, enquanto me arrumava. Calma, factual, sensata. Fiquei feliz em ajudar no passado, mas Tom e eu temos nossos próprios objetivos financeiros. Espero que você entenda. Pessoas sensatas entenderiam isso, certo? Tom colocou os presentes no carro e se virou para mim na entrada da garagem. Regras básicas. Se eles te desrespeitarem, nós vamos embora. Sem discussões. Sem negociações. Nós simplesmente vamos embora. Acordado. E lembre-se, você não deve explicações a eles sobre o seu dinheiro. Ele é seu. Você o mereceu. Assenti, mas minhas mãos tremiam um pouco enquanto eu afivelava o cinto de segurança. Durante os 20 minutos de carro até a casa dos meus pais em Milpitas, comecei a pensar na última década. Quantas oportunidades eu já recusei porque minha família precisava de mim? A oferta de emprego em Seattle, que significaria um aumento de 30%. A chance de trabalhar remotamente de Portugal por 6 meses. A promoção que exigiu a mudança para Austin. Cada vez que eu dizia não, a família vinha em primeiro lugar. Mas e se a família não me colocasse em primeiro lugar? O pensamento parecia desleal desde o início. Eu empurrei para longe. Fique calma, disse a mim mesma enquanto chegávamos em casa. Explique os fatos. Eles vão entender. Passei 1 hora praticando o que dizer. Nada disso faria diferença. Tom estacionou o carro, mas não desligou o motor. Ele olhou para mim com uma expressão séria. Última chance de dar meia volta. Tom, não estou brincando. Maia, você passou 10 anos se sacrificando por pessoas que não valorizam isso. Você recusou o emprego em Seattle. Não aproveitou a oportunidade em Portugal. Ficou aqui porque te faziam se sentir culpada toda vez que pensava em ir embora. Suas palavras me atingiram com mais força do que eu esperava porque eram verdadeiras.
Se entrarmos lá e eles desrespeitarem você de novo, continuou ele, o que você vai fazer? Dizer sim para manter a paz? Entregar mais $50.000? Você nunca mais verá ninguém? Não vou. Você já fez isso antes. Fechei os olhos. Ele estava certo. Eu vinha alimentando esse padrão há anos, dizendo a mim mesma que era amor, era família, era o que você fazia pelas pessoas que te criaram. Mas o que isso me custou? Meu avanço na carreira, meus objetivos financeiros, minha paz de espírito e cada vez mais, meu casamento. Tom tinha sido paciente e me apoiado, mas eu podia ver a frustração crescendo. Ele estava cansado de me ver sofrendo. Se eu continuar aceitando isso, eu disse lentamente, vou me perder completamente. Sim, mas eles são meus pais. Eu sei. Ele estendeu a mão e apertou a minha. E amar a sua família não significa aceitar abusos. Há uma diferença. Eu estava em tratamento com uma terapeuta há 3 meses. Doutora Karen Lee, recomendada por uma colega. Na nossa última sessão, ela usou um termo que eu nunca tinha ouvido antes. Sistemas familiares entrelaçados. É quando os limites entre os membros da família ficam tão tênues que as identidades individuais se perdem, ela explicou. As necessidades de uma pessoa sempre se sobrepõem às da outra. Geralmente a mesma pessoa, geralmente eu. Ok, eu disse a Tom, se eles cruzarem os limites, nós vamos embora. Promessa. Promessa. Eu ficava pensando, só mais uma chance, mais uma conversa e eles me viriam. E então eles finalmente me viriam. A casa já estava cheia quando chegamos. Carros se enfileiravam dos 2 lados da rua. Contei pelo menos 15 veículos. Pelas janelas da frente. Eu podia ver as pessoas se movimentando, ouvir o burburinho das conversas e risadas. Mais de 40 pessoas. Mamãe tinha se esforçado ao máximo este ano. Brittany abriu a porta antes que pudéssemos bater. Ela estava usando um vestido novo, de grife, provavelmente custando no mínimo $300, e suas unhas estavam recém-feitas. Acrílicas elaboradas com pequenas árvores de Natal pintadas em cada ponta. Ah, ela disse, olhando-me de cima a baixo. Você veio mesmo. Feliz Natal, Brittany. Ela se afastou para nos deixar entrar, com o olhar fixo nas sacolas de presentes nas mãos de Tom. Presentes. Que generosidade. O sarcasmo era forte o suficiente para cortar. Lá dentro, a casa cheirava a presunto e rolinhos de canela. Tia Susan acenou da cozinha. Tio Mike gritou um oi da sala de estar. Primos que eu não via há meses estavam reunidos em volta da TV assistindo futebol. Normal. Tudo parecia tão normal. Mamãe saiu da cozinha enxugando as mãos num pano de prato. Maia. Tom. O sorriso dela não alcançou os olhos. Você está aqui. Não estou feliz que você esteja aqui, ou Feliz Natal, mas sim um reconhecimento da nossa presença. Feliz Natal, mãe. Estendi o pacote do spa. Isto é para você. Ela pegou sem olhar. Que legal. Coloque os outros presentes debaixo da árvore. Papai estava na sala de jantar, já sentado à cabeceira da mesa estendida. Ele olhou para cima quando entrei, deu um breve aceno de cabeça e então voltou à conversa com meu tio sobre as chances do 49ers nos playoffs. Coloquei o iPad perto do prato dele. Ele não me respondeu. A mão de Tom encontrou a minha debaixo da mesa enquanto nos sentávamos. Seu aperto era firme, firme. O jantar começou normalmente. O presunto foi cortado. Os acompanhamentos foram servidos. O vinho foi servido. A conversa girou em torno de esportes, clima e o carro novo de alguém. Eu me senti como se estivesse sentado em uma bomba, esperando o cronômetro zerar. O jantar começou normalmente. A bomba só cairia na sobremesa. Os comentários passivo-agressivos começaram durante o prato principal. Então, Brittany, disse tia Susan animadamente, ouvi dizer que você está planejando outro salão. Que legal. Bem, disse Brittany, sua voz ecoando pela mesa, estou tentando. Se eu conseguir encontrar investidores que realmente acreditem em família. A palavra, na verdade, caiu como um tapa. Fiquei de olho no prato, cortando o presunto em pedaços cada vez menores. Algumas pessoas esquecem de onde vieram, disse papai em voz alta. Ele não estava olhando para mim, mas não precisava. Todos sabiam a quem ele se referia. A prima Jennifer se remexeu desconfortavelmente na cadeira. O tio Mike de repente ficou muito interessado em seus feijões verdes. A família deve apoiar uns aos outros, acrescentou a mãe, com a voz doce como mel envenenado. Sempre. Concordo, mãe, eu disse baixinho. Brittany riu, um som agudo e amargo. Mas você ri. Ações falam mais alto que palavras. A mão de Tom apertou a minha por baixo da mesa. Eu podia sentir a tensão irradiando dele, seus instintos de advogado aflorando, pronto para se defender.
Maia tem me apoiado muito, ele disse, com a voz calma, mas firme. O garfo do pai bateu no prato. Fique fora disso, Tom. Isso é assunto de família. Eu sou da família, disse Tom. Eu me casei com ela. Então haja como tal. A temperatura na sala caiu 10 graus. As conversas na outra ponta da mesa cessaram. Todos fingiam não ouvir enquanto ouviam atentamente. Senti todos os olhares em mim. Senti o peso da atenção de 40 pessoas pressionando como uma força física. Isto não era um jantar. Era uma emboscada. Eu deveria ter imaginado. A multidão enorme, a disposição cuidadosa dos assentos que me colocava bem em frente aos meus pais. Britney posicionada como uma promotora ao meu lado. Eles planejaram isso. Sussurrei para Tom. Vamos superar isso. Mas não conseguiríamos passar por isso. Estávamos apenas começando. A sobremesa foi torta de maçã com sorvete de baunilha. A mãe serviu ela mesma, dando um show ao servir porções generosas para todos. Quando ela chegou até mim, minha fatia estava visivelmente menor. Britney esperou até que todos tivessem seus pratos. Então levantou-se com a taça de vinho na mão, como se estivesse prestes a fazer um brinde. Quero agradecer a todos aqui, anunciou ela, sua voz ecoando pela sala. Família de verdade. Pessoas que aparecem quando você precisa. Seus olhos se fixaram nos meus. Ao contrário de algumas pessoas que se acham boas demais para ajudar a própria irmã. A sala ficou em silêncio. Forks congelou a meio caminho da boca. O telefone de alguém vibrou absurdamente alto no silêncio. Larguei o garfo com cuidado. Britney, este não é o momento nem o lugar. Por que não? Ela gesticulou ao redor da mesa. Todos deveriam saber a verdade sobre como minha irmã ganha 6 dígitos, mas não me ajuda com um simples empréstimo comercial. Já ajudei você antes, eu disse, mantendo a voz firme, 2 vezes. E você está contando pontos? Que classe, Maia! Que classe mesmo! Tom começou a se levantar. Isso não é justo, Britney. Aí vem o cavaleiro de armadura brilhante. O sorriso de Britney era maldoso. A Maia precisa de proteção? Eu achei que ela fosse tão forte e independente. Britney, tia Susan tentou intervir. Não, deixe-a falar, disse papai. Que todos ouçam que tipo de filha nós criamos. Meu estômago embrulhou. Britney se inclinou para a frente, elevando a voz. Ela se recusou a me dar $50 mil. $50 mil? Isso não é nada para ela, mas ela prefere me ver fracassar do que ajudar o próprio sangue. O primo Mike pigarreou. Talvez devêssemos $73 mil, eu disse baixinho. Britney piscou. O quê? Eu te emprestei $73 mil ao longo de 5 anos. Não paguei nada. Você está falando sério agora? Você falou em dinheiro primeiro. Eu deveria ter ido embora naquele momento. Deveria ter agarrado a mão do Tom e ido embora. Mas eu queria me defender. Maior erro. A mão do pai bateu com força na mesa. Copos saltaram. Alguém engasgou. Chega! Ele empurrou a cadeira para trás e se levantou, com o rosto vermelho. Sua irmã precisa de ajuda. Você se recusa. Fim da história. Pai, emprestei a ela $73 mil em 5 anos. Mamãe me interrompeu. Sua voz era ríspida. Não ouse jogar isso na nossa cara. Não estou falando nada. Estou relatando fatos. Fatos. A voz do pai ecoou. Você quer fatos? Aqui vai um fato. Você é egoísta. A palavra pairava no ar como fumaça. Tia Susan tentou novamente. Richard, talvez devêssemos discutir isso em particular. Não. Papai apontou para mim. Ela precisa ouvir isso na frente de todo mundo para entender no que se tornou. Minha garganta estava apertada. Eu sentia as lágrimas se formando, mas me recusava a deixá-las cair. Tenho meus próprios objetivos financeiros. Tom e eu estamos tentando comprar uma casa. Metas? A risada da mãe era amarga. Sua irmã está lutando para sobreviver e você está preocupada com metas. Ela está com dificuldades porque não planeja, eu disse, com a voz trêmula. Porque ela gasta dinheiro em bolsas de grife enquanto alega que não consegue pagar o aluguel. O rosto de Britney ficou branco, depois vermelho. Nossa, você está me espionando no Instagram. Você postou isso publicamente. Não é esse o ponto. Então qual é o sentido? Eu também estava de pé, embora não me lembrasse de ter me levantado. O que você quer de mim? Queremos que vocês ajam como família, gritou a mãe. Tenho agido como família por 10 anos e nunca é o suficiente. Papai deu um passo em minha direção. O quarto estava completamente silencioso. Até o jogo de futebol na TV parecia ter sido silenciado. Chega, disse ele com a voz fria e definitiva. Já ouvi o suficiente. Ele ficou completamente imóvel,
E de alguma forma isso foi mais assustador do que os gritos. A sala prendeu a respiração. O que ele disse em seguida. Nunca esquecerei. A voz do pai era gélida. Maia, se você não consegue ajudar a sua própria família, então você não faz parte desta família. Senti as palavras como um golpe físico. Pai, isso não é justo. Aos nossos olhos, você já está morto. O tempo parou. 40 pessoas, 40 testemunhas. Ninguém se mexeu. Mamãe assentiu lenta e deliberadamente. Morto para nós. Os lábios de Britney se curvaram em um sorriso. Dramático, mas preciso. Eu não conseguia respirar. Não conseguia pensar. A sala se inclinou para o lado e eu me agarrei à beirada da mesa para me equilibrar. Morto para eles. Morto. Tom já estava de pé, sua cadeira raspando ruidosamente no chão. Estamos indo agora. Sua mão fechou-se em volta do meu braço, gentil mas firme, puxando-me em direção à porta. Olhei ao redor da mesa. Tia Susan tinha lágrimas nos olhos. Prima Jennifer olhava fixamente para o prato. Tio Mike parecia zangado, mas não disse nada. Os outros vizinhos, parentes distantes, familiares, amigos. Alguns evitavam completamente meu olhar. Outros me olhavam com algo que poderia ser pena. Ninguém se pronunciou. Ninguém disse, Richard, isso é demais. Ninguém me defendeu. Peguei meu casaco com os dedos dormentes. Tom me ajudou a vesti-lo. Seus movimentos eram rápidos e eficientes, como se estivesse lidando com alguém em choque. Talvez eu estivesse em choque. Maia, disse minha mãe quando chegamos à porta. Não era um pedido de desculpas, apenas meu nome. Virei-me e olhei para meu pai, em pé à cabeceira da mesa, cercado por seus convidados, tendo acabado de renegar sua filha na frente de todos que importavam. Olhei para minha mãe, que concordou com ele. Olhei para minha irmã, ainda sorrindo. E ouvi minha própria voz, calma, clara e completamente vazia. Entendido? Então saí para o sol da Califórnia, deixando minha família para trás. Eu não chorei. Eu não gritei. Eu só disse uma palavra e tudo mudou. Deixe-me parar um momento. Se você está assistindo a isso e já se sentiu inferior às pessoas que mais deveriam te amar, saiba que você não está sozinho. Essa história melhora ou piora dependendo da sua perspectiva, mas prometo que há uma resolução. Se você estiver encontrando valor nisso, clique no botão curtir e deixe um comentário me dizendo: você já teve que estabelecer limites com a família? Eu leio cada um deles. Ok. Voltando ao que aconteceu depois, porque 2 meses depois, tudo mudou. A primeira semana depois do Natal passou num silêncio estranho e abafado. Sem ligações, sem mensagens, sem desculpas. Bloqueei a Britney em todas as plataformas, Instagram, Facebook e até no Vemo. O nome dela desapareceu do meu celular como se ela nunca tivesse existido. Eu não bloqueei meus pais. Uma pequena e teimosa parte de mim ainda esperava que eles me contatassem, que percebessem o que tinham feito na frente de todas aquelas pessoas e se sentissem envergonhados o suficiente para se desculpar. Meu telefone ficou em silêncio. Tom me encontrou no sofá 3 dias depois do Natal, olhando para o nada. Talvez seja melhor conversar com um profissional sobre isso. Eu já estava consultando a doutora Karen Lee há 3 meses, mas marquei uma sessão de emergência para o dia seguinte. Seu escritório ficava no centro de San José, pequeno e bem iluminado, com plantas em cada canto e arte abstrata nas paredes. Ela ouviu toda a história sem interromper, com uma expressão neutra, mas gentil. Quando terminei, ela se inclinou ligeiramente para a frente. Maia, você já considerou que o comportamento deles é um padrão de abuso emocional? A palavra abuso me fez estremecer. Não sei se eu chamaria assim. Como você chamaria isso? Eu não tinha uma resposta. Eles te condicionaram a acreditar que suas necessidades não importam. Ela continuou. Que impor limites é egoísmo, que amar significa sacrifício sem fim, mas apenas de você, nunca deles. Fiquei pensando nisso por um longo momento. Existe um termo para o que fizeram no Natal, disse o Dr. Lee gentilmente. Chama-se humilhação pública. É uma tática de controle. Fazem você se sentir pequeno na frente dos outros para que você coopere por vergonha. Funcionou, sussurrei. Estou envergonhada. De quê? De não ser bom o suficiente, de falhar com eles. Maia, sua voz era firme. Você pode amar sua família e ainda se proteger deles. Naquela noite, Tom fez uma pergunta que mudaria tudo. A propósito, seu pai não te listou como procurador de saúde no ano passado? Eu ainda não sabia, mas essa pergunta se tornaria crucial. Janeiro trouxe uma clareza que eu não esperava. Sem o peso constante das obrigações familiares, mergulhei de cabeça no trabalho. Meu gerente percebeu imediatamente. Maia, você parece diferente, mais focada.
Pela primeira vez em anos, não estava calculando mentalmente quanto dinheiro poderia gastar na próxima emergência familiar. Eu não ficava checando o celular a cada hora em busca de mensagens me fazendo sentir culpada. Eu só estava trabalhando, me superando. Na verdade, quando me ofereceram a função de liderança em um novo projeto de aprendizado de máquina, de alta visibilidade e com reporte direto ao vice-presidente, eu disse sim sem hesitar. Nenhuma ginástica mental sobre se minha família precisaria que eu faltasse a reuniões importantes. Tom e eu começamos a procurar uma casa. A sério, planejávamos comprar há 5 anos. Sempre adiando porque havia alguma crise familiar que exigia minha atenção financeira. Não mais. Encontramos um lugar em Sunnyvale. 3 quartos, quintal pequeno, cozinha recém-reformada. US cifrão 850.000. Na Bay Area, foi uma pechincha. Demos o sinal na mesma semana. Isso está realmente acontecendo, disse Tom, sorrindo enquanto saíamos do escritório imobiliário. Está realmente acontecendo. Naquela noite, ele trouxe uma pasta de papel pardo que eu tinha esquecido. Acho que você deveria dar uma olhada nisso. Lá dentro, havia documentos de 2022. Documentos de planejamento patrimonial que meus pais insistiram que eu assinasse quando meu pai teve um susto de saúde. Um pequeno problema não significou nada, mas os assustou o suficiente para que eles colocassem suas coisas em ordem. Examinei as páginas, sentindo meu estômago revirar a cada linha. Agente de saúde. Maya Sullivan. Procuração financeira. Maya Sullivan. Executor do espólio. Maya Sullivan. Papai insistiu que fosse você. Tom me lembrou. Disse que você era o responsável. A ironia não me escapou. Eles podiam me declarar morto, mas legalmente eu ainda tinha todas as cartas na mão. Eles não podem apagar você de documentos legais só porque estão bravos. Disse Tom. Guardei os papéis e os arquivei no armário do nosso escritório em casa. Eu não sabia que precisaria deles em 3 semanas. A primeira quebra no silêncio deles veio em 28 de janeiro. Uma chamada perdida de um número desconhecido. Depois, uma mensagem da tia Susan. Maya, seu pai teve um problema de saúde. Ele está bem agora. Achei que você deveria saber. Fiquei olhando a mensagem por 1 minuto inteiro antes de responder. Obrigada por me avisar. Não pedi detalhes. Não liguei para meus pais. Não corri para encontrá-los. Tom ergueu os olhos do laptop. Você não vai ligar para eles? Disseram que eu estava morto. Mortos não fazem ligações. Ele estudou meu rosto procurando por rachaduras. Como você se sente? Sinceramente, nada. Não sinto nada. Era verdade. O pânico que eu teria sentido 6 meses atrás, a necessidade imediata de consertar tudo, de estar lá para provar que eu era uma boa filha, tinham desaparecido. Em seu lugar havia apenas distância. 2 dias depois, meu telefone vibrou com uma mensagem da minha mãe. Primeiro contato em 5 semanas. Seu pai precisa de uns papéis. Me ligue. Não, como você está? Não sentimos sua falta. Apenas uma exigência. Eu não respondi. 1 hora depois, a tia Susan ligou. Deixei cair na caixa postal e ouvi a mensagem. Maya, querida, eu sei que o que aconteceu no Natal foi horrível, mas seu pai precisa muito da sua assinatura em alguns formulários médicos. Você está listada como representante legal dele para cuidados de saúde e o hospital não prosseguirá sem a sua autorização. Você pode retornar a ligação para sua mãe, por favor? Então, estou morto, mas eles precisam da minha assinatura. Interessante. Tom me encontrou na cozinha, com o celular na mão, olhando para o nada. O que aconteceu? Eu disse a ele. Então, eles precisam de você, disse ele lentamente. Depois de declará-la morta. Aparentemente eles precisam de você. O que você vai fazer? Ainda não sei. Eu não estava mentindo. Eu realmente não sabia. Uma parte de mim queria ajudar. Ele ainda era meu pai. Uma parte de mim queria deixá-los descobrir por si mesmos. Não pensei nisso. Ainda não. Mas o universo tinha outros planos. Fevereiro começou com uma avalanche de mensagens de voz. Minha mãe ligou 3 vezes no dia 2 de fevereiro. Eu não atendi. Suas mensagens de voz ficaram cada vez mais desesperadas. Maya, precisamos conversar sobre as contas médicas do seu pai. Me liga depois. Então o pai ligou. Sua voz era rouca, tentando soar autoritária, mas quase suplicante. Maya, isso é importante. Assunto de família. Me liga. Eu apaguei ambas as mensagens. Britney mandou a mensagem em seguida. Eu tinha bloqueado o número dela, mas ela tinha ganhado um novo. Sério, o papai está doente e você está brincando. Cresça. Bloqueei o novo número. Tom estava trabalhando em casa naquela semana.
Ele me observava apagar cada mensagem com crescente preocupação. Eles estão aumentando. Deixe-os. Maia, preciso te contar uma coisa. Ele abriu o laptop. Fiz uma verificação de crédito ontem só para ter certeza de que não tentaram abrir nada em seu nome. Meu estômago embrulhou. E você está limpo, mas eu encontrei outra coisa. Ele virou a tela para mim. Seus pais listaram você como beneficiário na apólice de seguro de vida deles. $500.000. Eu ri. Um som agudo e amargo. Eles me querem morto, mas eu sou beneficiário do seguro de vida deles. A ironia. Melhora, disse Tom. Ou piora, dependendo da sua perspectiva. Fiz algumas pesquisas sobre a situação financeira deles. Registros públicos, sabe? Eles refinanciaram a casa no ano passado e fizeram uma linha de crédito com garantia imobiliária. Eles estão bastante endividados. Por que eles fariam isso? Quer adivinhar? Fechei os olhos. Salões da Britney. Bingo! Eles assinaram empréstimos em conjunto para os dois negócios. Quando ela deixou de pagar, a dívida passou para eles. Então, eles faliram tentando financiar os fracassos da minha irmã. E agora eles precisavam de mim, a filha que declararam morta. Não senti nada. Nenhuma satisfação, nenhuma raiva, apenas distância. Apenas uma vasta distância e quando onde antes havia amor. A postagem no Facebook apareceu em 14 de fevereiro, Dia dos Namorados. Não vi diretamente. Eu tinha excluído a família inteira, mas minha amiga Raquel, que ainda estava conectada à Britney, me enviou uma captura de tela. Achei que você deveria ver isso. A postagem era uma foto de uma loja fechada. A placa de "Aluga-se" estava visível na vitrine. Britney escreveu uma longa legenda sobre ambientes de negócios tóxicos e proprietários que não a apoiam e como ela estava demorando para se recompor e reavaliar. O salão estava aberto há 4 meses. 4 meses. Os comentários eram brutais. Você não abriu este lugar agora mesmo? A terceira vez é a vencedora ou não? Talvez tente um emprego fixo. Garota, você precisa aprender contabilidade básica antes de abrir outro negócio. Em 2 horas, ela apagou a postagem, mas a internet nunca esquece. Raquel tinha capturas de tela de tudo, incluindo as respostas defensivas de Britney antes da exclusão. Você não sabe o que eu passei. É fácil julgar quando você nunca correu um risco. Pelo menos estou tentando, ao contrário de algumas pessoas que simplesmente seguem a vida. Essa última pareceu direcionada a mim. A tia Susan me mandou uma mensagem naquela noite. Sua irmã vai voltar a morar com seus pais. Eles estão estressados. Respondi com 2 palavras: entendo. Tom olhou por cima do meu ombro para a mensagem. É isso. É só isso que você vai dizer. O que mais há para dizer? Ele abriu outra aba do navegador. Talvez eu tenha pesquisado mais. Britney tem cerca de 30 mil em dívidas de cartão de crédito. Agências de cobrança estão ligando. Ela está ignorando. Ela tem 28 anos e está voltando para casa. Terceiro negócio fracassado. Ainda acho que você deveria ter emprestado 50 mil a ela. Olhei para o salão fechado na foto, as janelas vazias, os sonhos desfeitos que custaram a segurança financeira dos meus pais. Acho que escapei de uma bala de 50 mil dólares. Tom beijou o topo da minha cabeça. Acho que você se esquivou de muito mais do que isso. Eles apareceram no sábado, 24 de fevereiro, às 19h30. Tom e eu estávamos preparando o jantar. Massa primavera, uma garrafa de vinho aberta no balcão, música suave ao fundo, normal. Tranquilo. Então a campainha tocou. Instalamos uma câmera Ring depois de comprar a casa. Abri o aplicativo no meu celular e fiquei arrepiado. Papai, mamãe e Britney estavam na nossa varanda. Não abra, disse Tom imediatamente. Não vou. A campainha tocou novamente, depois novamente, 15 vezes em rápida sucessão, o som ecoando pela nossa casa como um alarme. Então as batidas começaram. O punho do pai contra a porta pesado e insistente. Maia, sabemos que você está aí. A voz da mãe é aguda e desesperada. Por favor, precisamos conversar. Britney ríspida e acusadora. Pare de ser infantil e abra a porta. Fiquei na cozinha, com o coração disparado, observando-os pelo aplicativo da câmera. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o telefone cair. Tom se moveu para ficar entre mim e a porta. Sua linguagem corporal era protetora. As batidas continuaram. A luz da varanda dos nossos vizinhos acendeu. A senhora Shane, da casa ao lado, espiou pela janela. Maia. A voz do pai estava rouca agora. Isso é ridículo. Somos sua família. Só queremos conversar. A mãe acrescentou, mas eles não queriam apenas conversar. Eles queriam algo de mim. Eles precisavam de algo de mim.
A filha que declararam morta. Apertei o botão do interfone no aplicativo Ring. Minha voz saiu firme, quase robótica. Não estou disponível no momento. Por favor, saia. Maia. Eu desliguei. Eles ficaram por mais 20 minutos, tocando, batendo, chamando meu nome. A senhora Shen observou da janela o tempo todo. Finalmente. Eles foram embora. Tom me encontrou sentada no chão da cozinha, com as costas apoiadas nos armários. Você está bem? Eles voltarão. Eu sei. Da próxima vez estarei pronto. Na segunda-feira de manhã, liguei para o escritório de Patrícia Morgan. Patrícia Morgan é especialista em direito do idoso, planejamento patrimonial, diretrizes de saúde e disputas familiares. O site dela apareceu na minha pesquisa do Google às 2 da manhã, depois que eu já tinha desistido de dormir. Preciso entender meus direitos legais, disse a assistente dela, em relação aos documentos de procuração. O encontro foi marcado para quarta-feira às 15h. Tom tirou a tarde de folga para vir comigo. O escritório de Patrícia ficava em um prédio moderno no centro de São José, todo de vidro, aço e obras de arte caras. A área de recepção dela cheirava a lavanda e couro. A própria Patrícia tinha quase 50 anos, cabelos com mechas grisalhas presos em um coque elegante e usava um terno azul marinho que esbanjava competência. Ela apertou nossas mãos firmemente e gesticulou para que entrássemos em seu escritório. Diga-me o que está acontecendo, ela disse, pegando um bloco de notas. Contei tudo a ela. O jantar de Natal, a rejeição, a necessidade repentina da minha assinatura, o aparecimento na minha casa. Tom acrescentou detalhes que eu tinha esquecido. O refinanciamento, as dívidas de Britney, a apólice de seguro de vida. Patrícia tomou notas, com uma expressão neutra e profissional. Quando terminei, ela revisou os documentos da procuração que eu havia trazido, com os óculos de leitura apoiados no nariz enquanto examinava cada página. Tudo isso é juridicamente vinculativo, disse ela finalmente. Você tem autoridade significativa sobre as decisões médicas e financeiras dos seus pais. Mas eles me rejeitaram. Isso não anula isso? Não, a menos que eles os revoguem formalmente por escrito, com testemunhas e reconhecimento de firma. Eles fizeram isso? Não. Então, legalmente você ainda é o agente designado deles. Ela olhou para mim. Quais são as suas opções? Você pode continuar servindo nessas funções ou pode pedir demissão. Mas se pedir demissão, deve fazê-lo formalmente com documentação. Tom se inclinou para a frente. E se eles continuarem a assediá-la? Documente tudo. Datas, horários, testemunhas. Se continuar, podemos pedir uma ordem de restrição. O olhar de Patrícia era firme e gentil. Maia, você tem mais poder do que imagina. Use-o com sabedoria. Saí do consultório dela com um plano. Só precisava de mais um empurrão para executá-lo. A ligação foi feita na quinta-feira, 7 de março, às 19h15. Número desconhecido. Quase não respondi. Senhorita Sullivan, aqui é a enfermeira Martinez, do Centro Médico Regional. Seu pai, Richard Sullivan, foi internado há cerca de 1 hora. Precisamos de autorização de procuração para assistência médica. Meu estômago embrulhou. O que aconteceu? Dores no peito, possível evento cardíaco. Precisamos do seu consentimento para prosseguir com os procedimentos de diagnóstico e tratamento. Fiquei paralisada na sala de estar, enquanto Tom erguia os olhos do laptop com preocupação. Senhorita Sullivan, a senhora está aí? Sim, eu. Respirei fundo. Chego aí em 30 minutos. Desliguei e imediatamente comecei a procurar minhas chaves. Tom já estava de pé. Tem certeza disso? Ele ainda é meu pai. Não vou deixá-lo sofrer por causa do que ele disse. Maia, eu sei. Eu sei o que isso significa. Mas não posso. Minha voz falhou. Não posso deixá-lo morrer só para provar um ponto. Fomos de carro até o hospital em silêncio. Minhas mãos tremiam. Tom continuou olhando para mim, preocupado, mas não me pressionou para falar. O centro médico regional era um complexo enorme, cheio de luzes brilhantes e cheiros de antisséptico. Encontramos a unidade cardíaca no 3º andar. Linda e Britney já estavam na sala de espera. Os olhos de Linda estavam vermelhos e inchados. Britney parecia pálida, um pouco mais jovem, despojada de sua bravura habitual. Eles me viram e Linda se levantou, com o rosto franzido. Graças a Deus você veio. Não sabíamos o que fazer. Eles disseram que precisavam de você também. Eu sei do que eles precisam, eu disse baixinho. Estou aqui para as decisões médicas, nada mais.
Brittany abriu a boca para dizer algo, mas eu já estava passando por elas em direção ao posto de enfermagem. O médico esperava, jovem, com aparência cansada, segurando um comprimido. Senhorita Sullivan, sou o Dr. Patel. Vamos falar sobre seu pai. O Dr. Patel me levou a uma pequena sala de consulta, só eu, ele e Tom. Nada de Linda, nada de Brittany. Seu pai sentiu dor aguda no peito e falta de ar, explicou ele, exibindo imagens em seu tablet. O eletrocardiograma mostra sinais de bloqueio arterial. Recomendamos cateterismo cardíaco o mais rápido possível. Qual é o nível de risco? Moderado. O procedimento é de rotina, mas sempre há riscos na intervenção cardíaca. Precisamos da sua autorização para prosseguir. Ele deslizou uma prancheta sobre a mesa. Formulários de consentimento repletos de linguagem jurídica e terminologia médica. Li cada palavra. Tom leu por cima do meu ombro. O custo direto será de aproximadamente $15.000 após o seguro, acrescentou o Dr. Patel. Precisaremos acertar os pagamentos antes da alta. Assinei os formulários com mão firme. Também precisaremos discutir o planejamento de cuidados de longo prazo, continuou ele. Mudanças no estilo de vida, gerenciamento de medicamentos, consultas de acompanhamento. Assenti, tomando notas no celular. Profissional, imparcial. Quando voltamos para a sala de espera, Linda correu até nós. O que o médico disse? Autorizei o cateterismo. Ele vai ficar bem. Graças a Deus. Ela pressionou a mão contra o peito. Graças a Deus você estava aqui. Brittany observava da cadeira com uma expressão indecifrável. Espera aí, por que eles só estão falando com você? Uma enfermeira que passava ouviu. A senhorita Sullivan é a representante legal designada para cuidar da saúde. Todas as decisões médicas passam por ela. Mas somos uma família, a voz de Brittany aumentou. Legalmente, ela é quem toma as decisões, disse a enfermeira, com naturalidade, e continuou andando pelo corredor. O rosto de Linda empalideceu. Richard fez de você seu procurador há 2 anos. Eu tinha me esquecido disso. Sim, eu disse simplesmente. Ele disse que eu era o responsável. A ironia pairava no ar entre nós, espessa e amarga. Brittany se levantou, sua cadeira raspando ruidosamente. Isso é loucura. Depois de tudo, você ainda tem o controle. Estou aqui porque é a coisa certa a fazer, eu disse baixinho. Não porque estamos bem. Eles precisavam de mim, mas precisar e respeitar são 2 coisas diferentes. Papai passou pelo procedimento sem complicações. Na manhã de sábado, ele foi transferido da UTI para um quarto normal, pálido, mas estável. Linda se aproximou de mim no corredor em frente ao quarto dele. Ela parecia exausta, com o cabelo sujo e a maquiagem do dia anterior borrada sob os olhos. Maia, obrigada por vir, por assinar os formulários. Nós agradecemos. De nada. Ela torceu as mãos. Talvez possamos conversar. Esclarecer as coisas. Sobre o que você quer conversar? O Natal foi acalorado. Coisas foram ditas. Talvez possamos superar isso. Olhei para ela atentamente. Você disse que eu estava morta para você na frente de 40 pessoas. Ficamos chateados. Você se recusou a ajudar Brittany, então me renegou. Não podemos simplesmente superar isso? Sua voz assumiu aquele tom familiar, frustração disfarçada de razão. Você não se desculpou. Ela piscou. Bem, você também não. Pelo que exatamente eu deveria me desculpar? Por ser financeiramente responsável, por ser frio, por não me importar com a família. Senti algo se quebrando dentro de mim. Não se quebrando, mas se acomodando. Uma fundação se solidificando. Entendo. Então, na sua opinião, eu ainda sou o problema. Maia, você está sendo difícil. Não, mãe. Estou sendo clara. Você quer que eu te ajude. Você precisa que eu te ajude. Mas você não me respeita. Nunca me respeitou. Isso não é verdade. Você me declarou morto. Você falou sério. A única razão pela qual está falando comigo agora é porque precisa da minha assinatura em documentos legais. O rosto dela ficou vermelho. Você está distorcendo as coisas. Sou eu. Tom apareceu ao meu lado. Maia, temos que ir. O horário de visitas está quase acabando. Os olhos de Linda estavam molhados agora, mas eu não conseguia dizer se as lágrimas eram genuínas ou táticas. Maia, por favor, vou garantir que o papai receba os cuidados de que precisa, eu disse. Mas é tudo o que estou oferecendo agora. Eu fui embora antes que ela pudesse responder. Aquela conversa me disse tudo o que eu precisava saber. Era a hora do próximo passo. Podemos parar um segundo aqui porque preciso saber se sou louco por não perdoá-los imediatamente. Alguns de vocês podem achar que eu deveria ter deixado para lá.
Outros podem achar que estou sendo muito mole por sequer aparecer no hospital. Eu realmente quero ouvir a sua perspectiva. Deixe um comentário e me diga. Você teria ido àquele hospital? E se você ainda estiver assistindo, obrigado. Por favor, considere se inscrever, porque o que acontece a seguir é exatamente o motivo pelo qual os limites importam. Deixe-me contar sobre a reunião que mudou tudo. Uma semana após a alta do meu pai, enviei um e-mail pelo escritório de Patrícia Morgan. Assunto: reunião familiar obrigatória. Atualizações sobre planejamento patrimonial. Reunião familiar marcada para 15 de março, às 14 horas, no escritório de advocacia Morgan & Associates, 450 Park Avenue, São José. Presença obrigatória para discussão de documentos de planejamento patrimonial e responsabilidades legais. Favor confirmar o recebimento. Linda ligou em 10 minutos. Por que no escritório de advocacia? Porque isso precisa ser formal e documentado. Maia, isso é extremo. Vejo você no dia 15. Desliguei. Dia 15 de março chegou cinzento e chuvoso. Clima típico de primavera na Bay Area. Tom e eu chegamos ao escritório da Patrícia 15 minutos antes. Ela havia reservado a sala de conferências principal, mesa de mogno, cadeiras de couro, janelas amplas com vista para o centro da cidade. Profissional, intimidador, perfeito. Susan Shen, a tabeliã, já estava lá colocando seu carimbo e selo na ponta da mesa. Meus pais e Britney chegaram exatamente às 2 horas. Pareciam desconfortáveis em suas melhores roupas de domingo. Papai ainda se movimentava cuidadosamente após o procedimento. Mamãe agarrava a bolsa como um escudo. Eles pararam na porta quando viram a disposição. Patrícia de terninho à cabeceira da mesa. Susan com seus materiais de tabelião. Tom e eu de um lado, 3 cadeiras vazias à nossa frente. O que é isso? Perguntou papai. Sentem-se, por favor, disse Patrícia com a voz profissionalmente neutra. Temos vários assuntos para discutir. Eles se sentaram. Os olhos de Britney percorreram a sala, pousando no selo do tabelião, nos blocos de notas, na atmosfera formal. Obrigada a todos por terem vindo, começou Patrícia. Estamos aqui para discutir os documentos legais referentes ao planejamento patrimonial de Richard e Linda Sullivan, e para esclarecer certas responsabilidades e limites, daqui para frente. O rosto do pai ficou vermelho. O que está acontecendo, Maia? Encontrei seus olhos do outro lado da mesa. O objetivo é garantir que todos entendam a realidade da nossa situação. Mantive minha voz nivelada e profissional. Estou renunciando formalmente ao cargo de seu procurador para assistência médica, procurador financeiro e executor do espólio. O silêncio era ensurdecedor. Linda levou a mão à boca. O quê? Por quê? Porque no dia 25 de dezembro você me declarou morto. Estou apenas honrando essa declaração. Patrícia deslizou 3 conjuntos de documentos sobre a mesa, um para cada um deles e um para o tabelião. Estes são formulários de demissão, efetivos imediatamente após a assinatura e reconhecimento de firma. O rosto do pai passou de vermelho para roxo. Você não pode fazer isso. Ela pode, com certeza, disse Patrícia calmamente. Essas nomeações são voluntárias. A senhorita Sullivan tem o direito legal de renunciar a qualquer momento. Você vai precisar indicar outra pessoa, eu disse. Sugiro a Britney. Britney levantou a cabeça bruscamente. Espera aí, eu não quero essa responsabilidade. Inclinei a cabeça levemente. Interessante. Eu também não, mas aceitei porque achei que a família importava. Isso é chantagem, papai rosnou. Não, corrigiu Patrícia. Esta é uma demissão legal. Chantagem seria se a senhorita Sullivan exigisse algo em troca da continuidade de seus serviços. Ela não está exigindo nada. Ela está simplesmente se afastando. Mamãe se inclinou para a frente com a voz embargada. Maia, por favor, precisamos de você. Você também precisou de mim no Natal. Mas isso não o impediu de me rejeitar na frente de 40 pessoas. Patrícia pegou um pequeno gravador. Vou tocar alguma coisa. Esta é uma gravação legal. A Califórnia é um estado de consentimento unipartidário, e a senhorita Sullivan estava presente nesta conversa. Ela apertou o play. A voz da minha mãe soou fraca no alto-falante. Obrigada por terem vindo. Agradecemos muito. Então minha voz. Você não se desculpou. A voz da minha mãe novamente. Bem, você também não. A gravação parou. Você apreciou minha ajuda, eu disse baixinho. Mas não podia se desculpar por me chamar de morta. Isso me diz tudo o que preciso saber. Britney estava chorando agora. Lágrimas de verdade, não do tipo tático. Você está mesmo fazendo isso por dinheiro? Isso nunca foi uma questão de dinheiro. Foi uma questão de respeito.
Patrícia distribuiu cópias impressas de um documento que eu havia preparado com a ajuda dela. Daqui para frente, aqui estão os limites da senhora Sullivan. Observei-os lendo. Observei seus rostos mudarem a cada ponto registrado. Primeiro, nada de visitas não anunciadas à minha casa. 2. Nenhuma solicitação financeira de ninguém da família. 3. Nenhum contato, a menos que haja um pedido de desculpas genuíno por escrito, reconhecendo o dano específico causado no Natal. Isso é extremo, a voz de Linda falhou. Você me disse que eu estava morto. Estou apenas respeitando sua vontade. Tom acrescentou com a voz firme. Também mudamos nossos números de telefone. Você tem nosso endereço de e-mail apenas para emergências. Britney olhou para cima, com rímel manchando suas bochechas. Você está mesmo fazendo isso? Nos cortando completamente? Estou estabelecendo limites. Há uma diferença. As mãos do pai tremiam enquanto ele segurava o papel. E se precisarmos de você? E se alguma coisa acontecer? A pergunta ficou no ar. Pensei nos 10 anos em que fui a responsável, nas ligações de emergência à meia-noite, nos planos abandonados, nas oportunidades sacrificadas, nos $73 mil, no emprego em Seattle, na designação para Portugal, nas inúmeras vezes em que coloquei as necessidades deles antes da minha própria felicidade. E pensei no jantar de Natal, nas 40 testemunhas, na humilhação pública, na palavra morto. Então você terá que descobrir, eu disse. Como eu tenho feito a vida toda. Susan Shen carimbou cada formulário de demissão com seu selo notarial. O som era final, oficial, irreversível. Patrícia recolheu os documentos. Todas as partes têm cópias. Esta reunião está documentada e registrada. A renúncia da senhorita Sullivan agora tem efeito legal. Eu me levantei. Tom ficou de pé comigo. Espero que todos tenham uma vida boa, eu disse. Mas não farei parte dela a menos que vocês reconheçam genuinamente o que fizeram de errado. Caminhamos até a porta. Atrás de mim, ouvi minha mãe chorando baixinho. Maia. A voz do pai, agora desesperada. Virei-me uma última vez. Adeus. Saí daquele consultório mais leve do que me sentia há anos. Mas a história não termina aí. A família extensa reagiu em 48 horas. Tia Susan ligou primeiro. Maia, fiquei sabendo do que aconteceu no escritório do advogado. Estou orgulhosa de você. Eu não esperava por isso. Você é. O que fizeram no Natal foi imperdoável. Eu deveria ter dito algo naquela noite. Desculpe por não ter dito. Nas 2 semanas seguintes, 7 parentes entraram em contato. O primo Mike enviou uma longa mensagem dizendo que tinha presenciado o jantar e se sentiu mal por ter ficado em silêncio. O tio David ligou para dizer que estava se distanciando dos meus pais há anos por causa do comportamento tóxico deles. 3 primos que eu mal conhecia enviaram mensagens de apoio. Seus pais sempre tiveram favoritos. Britney sempre foi incentivada. Você fez a coisa certa. Mas a verdadeira consequência aconteceu no Facebook. Mamãe postou algo vago em 18 de março. Fico com o coração partido quando os filhos esquecem os sacrifícios dos pais. Algumas pessoas só se importam consigo mesmas. Em 1 hora, 15 pessoas comentaram pedindo contexto. Então, uma vizinha, a senhora Patterson, que estava presente no jantar de Natal, comentou publicamente: Linda, talvez seja melhor não renegar sua filha na frente de 40 pessoas se você quiser a ajuda dela mais tarde. Só uma ideia. A publicação recebeu 23 curtidas. Minha mãe a apagou em 2 horas, mas as capturas de tela permaneceram para sempre. Raquel me enviou uma com a mensagem: a verdade está vindo à tona. As consequências mensuráveis estavam se acumulando. Meus pais tiveram que contratar um gerente de cuidados profissional para a recuperação pós-cirúrgica do meu pai. $4.500 por mês. Sem minha ajuda no planejamento financeiro. Eles refinanciariam a casa com uma taxa de juros mais alta. Os cobradores de dívidas de Britney estavam ligando para o telefone residencial dela, já que ela havia fornecido o endereço deles. Eles perderam aproximadamente $15 mil em 2 meses devido a más decisões financeiras sobre as quais teriam me consultado antes. Britney conseguiu um emprego na Target por $16 a hora, seu primeiro emprego de verdade aos 28 anos. A tia Susan me mandou uma mensagem com a atualização. Sua irmã está trabalhando no varejo. Seus pais estão aprendendo o que acontece quando você trata as pessoas como descartáveis. Fiquei triste por eles, mas tristeza não significa que eu deva atear fogo em mim mesma para mantê-los aquecidos. A realidade financeira os atingiu duramente. As contas médicas do meu pai totalizaram $47 mil, incluindo o seguro. Sem a minha ajuda para navegar pelos programas de assistência financeira do hospital,
Eles pagaram o preço integral de tudo. Eles tiveram que refinanciar novamente. Dessa vez com uma taxa de juros ainda mais alta porque sua pontuação de crédito havia caído. A casa que eles possuíam livre e quitada há 5 anos agora estava hipotecada até o limite. Os cobradores de dívidas de Britney encontraram maneiras criativas de pressioná-los. Telefonemas às 7 da manhã, cartas registradas, ameaças de ação judicial. Ela listou os endereços deles em pedidos de crédito, tornando-os alvos. Contrataram um novo advogado especializado em direito patrimonial para refazer todos os documentos dos quais eu havia me demitido, por $350 por hora. Só a consulta inicial custou US cifrão 2.000. Tom me mostrou os registros públicos. Ele não conseguiu se conter. O analista dentro dele precisava rastrear os dados. Eles perderam cerca de 15 mil em 2 meses, talvez mais. Minha mãe ligou para o meu número antigo uma vez. Eu já tinha mudado, mas a mensagem de voz foi encaminhada para o e-mail. Ouvi a mensagem dela. Estamos passando por dificuldades. Sei que você está com raiva, mas ainda somos seus pais. Isso não significa nada? Sua voz era baixa, derrotada. Eu não respondi. Tom me encontrou olhando pela janela da cozinha naquela noite. Você está bem? Estou triste, mas não sou culpado. Ótimo. Você não deveria. Eles fizeram as escolhas deles. Eu estou apenas vivendo com as minhas. Britney se mudou de casa depois de 6 semanas. Não conseguia lidar com o estresse. Tia Susan relatou que estava dormindo no sofá com amigos, ainda trabalhando na Target e ainda evitando cobradores de dívidas. O sistema familiar que dependia de mim como responsável, como consertador, como caixa eletrônico estava entrando em colapso sem mim. E eu estava observando isso acontecer de uma distância segura. Fiquei triste por eles. Senti alívio por mim mesmo. Ambas as coisas eram verdadeiras. Ambas as coisas poderiam existir ao mesmo tempo. Enquanto a situação da minha família piorava, minha vida florescia. Tom e eu fechamos o negócio da casa em Sunnyvale em abril. 3 quartos, um pequeno quintal com um limoeiro, piso de madeira por toda parte. Passávamos os fins de semana pintando paredes, pendurando quadros e escolhendo móveis juntos. Nossos móveis, nossas escolhas, nossa casa. Sem chamadas de emergência nos interrompendo. Sem culpa por gastar dinheiro conosco. Sem cálculo sobre quanto eu poderia economizar para a próxima crise familiar. Apenas nós construindo algo lindo. O trabalho explodiu da melhor maneira possível. O projeto de aprendizado de máquina que eu liderava chamou a atenção do nosso vice-presidente. Em maio, ela me chamou em seu escritório. Maia, estamos criando uma nova vaga de engenheira. Precisamos de você. Engenheiro de equipe, 215 mil por ano mais patrimônio líquido. Aceitei na hora. O Dr. Lee notou a mudança imediatamente. Você parece mais leve e mais presente. Estou sim. Não percebi o quanto de peso eu estava carregando até colocá-lo no chão. Reconectei-me com amigos que havia negligenciado durante os anos de drama familiar. Encontros para tomar café que não foram cancelados por emergências. Jantares onde eu pude realmente relaxar. Uma viagem de fim de semana para Napa com amigos da faculdade que eu não via há 3 anos. Onde você estava? Perguntou Sarah enquanto bebiam vinho. Tentando ganhar o amor de pessoas que não conseguiam ver o meu valor. E agora cansei de tentar. Comecei a pintar novamente, algo que havia abandonado aos 16 anos. Quando meu pai disse que era perda de tempo e que eu deveria me concentrar em habilidades práticas. Comprei telas e óleos e passei as manhãs de domingo em nosso quarto de hóspedes, criando paisagens abstratas. Eu não era bom nisso, mas adorava. Tom me encontrou lá uma manhã, com tinta no cabelo, sorrindo para uma tela. Tenho minha esposa de volta, ele disse suavemente. Virei-me para ele. Estou de volta. A ironia não passou despercebida. Quando parei de tentar ganhar o amor deles, comecei a me amar. Quando parei de tentar provar meu valor para eles, descobri meu valor para mim mesmo. Mas há mais uma coisa que você precisa saber porque 6 meses depois, algo inesperado aconteceu. A carta chegou no dia 12 de setembro. Não era um e-mail nem uma mensagem de texto, era uma carta física, escrita à mão, com 2 páginas em papel de carta creme. A letra da minha mãe. Reconhecia imediatamente entre anos de cartões de aniversário e listas de compras deixadas no balcão da cozinha. Fiquei parada na entrada da garagem segurando-a, com o coração batendo forte. Tom saiu para verificar a correspondência e me encontrou paralisado. O que foi? Carta da minha mãe. Você quer ler? Eu fiz e não fiz. Entramos. Sentei-me à mesa da cozinha e abri a porta com as mãos trêmulas.
Querida Maia, tive 6 meses para pensar no Natal, no que dissemos a você na frente de todos. Em como te tratamos não apenas naquela noite, mas nos anos anteriores. O que dissemos foi cruel e imperdoável. Você não está morto para nós. Você nunca esteve morto para nós. Dissemos isso com raiva, com frustração, em nosso desespero para controlar uma situação que não podíamos controlar. Nós não demos valor a você. Esperávamos que você estivesse sempre presente, não importa como tratássemos. Porque você sempre esteve. Você era forte, bem-sucedida, independente. Então, dissemos a nós mesmas que você não precisava de nós como a Britney. Mas estávamos erradas. Todos precisam ser vistos. Todos precisam ser valorizados. E nós falhamos em ver vocês, falhamos em valorizar vocês por muito tempo. Seu pai e eu estamos em terapia desde abril. Estamos aprendendo coisas que deveríamos ter aprendido décadas atrás. Enredamento, parentificação, amor condicional, termos que descrevem o que fizemos com você. Não esperamos perdão. Não esperamos que você volte, mas queremos que saiba que sentimos muito. Sentimos muito, muito mesmo. Você merecia mais. Você merecia paz, que celebrassem seu sucesso em vez de considerá-lo garantido. Você merecia ser amado incondicionalmente. Lamentamos não poder ser esses pais. Com amor, mãe. No final, com a letra do meu pai, está escrito: eu estava errado. Você nunca foi o problema. Eu era. Pai. Li 3 vezes. Depois chorei, não porque quisesse perdoá-los imediatamente, mas porque esperei 32 anos para ouvir aquelas palavras. Esperei 2 semanas antes de responder. Não por despeito, mas porque precisava processar, lidar com o pedido de desculpas e decidir o que eu queria. O doutor lhe ajudou. Um pedido de desculpas é o primeiro passo. Reconstruir a confiança é uma maratona, não uma corrida de curta distância. Quando finalmente respondi, mantive a resposta simples: obrigada pelo pedido de desculpas. Eu aceito. Mas reconstruir nosso relacionamento levará tempo e ações consistentes, não apenas palavras. Se você estiver disposta, eu gostaria de tentar terapia familiar juntos, e Britney precisa se desculpar separadamente. Palavras dela, não suas. Eles concordaram. A primeira sessão de terapia foi em outubro. Constrangedora, tensa, honesta. A terapeuta doutora Williams não poupou palavras. Esta família tem décadas de padrões para desvendar. Não será rápido nem fácil. Estou disposto a tentar, eu disse. Mas não vou sacrificar minha paz novamente. Se isso não der certo, vou embora sem culpa. Papai assentiu lentamente. Isso é justo. Mamãe estendeu a mão para o espaço entre nós, sem chegar a nos tocar, mas o gesto estava lá. Agora entendemos. 1 ano depois daquele jantar de Natal, aqui está onde estamos. Vejo meus pais uma vez por mês. Almoços supervisionados em restaurantes neutros. Falamos sobre assuntos seguros, clima, comida, atualidades. Às vezes, nos aventuramos em territórios mais profundos. Às vezes, não é perfeito, mas é honesto. Britney ainda não se desculpou. Trocamos talvez 10 palavras em 12 meses. Já aceitei a possibilidade de nunca termos um relacionamento. E estou bem com isso. Nem todo relacionamento pode ou deve ser salvo. Alguns acham que fui muito duro. Outros acham que fui muito mole. Acho que eu era exatamente o que precisava ser. Firme, justa e livre. Aprendi que amar alguém não significa aceitar abusos. Você pode honrar seus pais e ainda se proteger. Você pode estabelecer limites e ainda assim ter compaixão. Você pode ir embora e ainda ter esperança de cura. Todas essas coisas podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Então essa é a minha história. Os mortos voltaram, mas nos meus termos. Agora quero saber de você. O que você teria feito diferente? Teria perdoado mais rápido ou não teria perdoado? Deixe sua opinião nos comentários. Eu leio cada um deles e suas perspectivas me ajudam a processar essa jornada. Se esta história ressoou com você, curta este vídeo e inscreva-se no canal. Compartilhe com alguém que precisa ouvir que não há problema em estabelecer limites, mesmo em família. E aqui vai a minha pergunta para você. Você já teve que escolher entre lealdade familiar e respeito próprio? O que você escolheu? Conte-me abaixo. Obrigada por estar aqui. Cuide-se. Você merece. 1 ano depois, posso dizer honestamente que estou em paz. Meu relacionamento com meus pais não é perfeito, mas é honesto. Estamos nos reconstruindo aos poucos, com limites claros e respeito mútuo. Britney e eu mal nos falamos, e eu aceitei que isso é normal. Nem todo relacionamento pode ou deve ser salvo. Comprei aquela casa em Sunny Valley. Fui promovido 2 vezes. Comecei a pintar novamente, algo que abandonei aos 16 anos porque meus pais disseram que não era prático.
Acontece que sou muito bom nisso. Tom e eu estamos falando sobre começar uma família. E quando isso acontecer, vou garantir que meus filhos nunca sintam que precisam merecer meu amor. Eles o terão incondicionalmente desde o primeiro dia. Para todos que estão assistindo e enfrentando dificuldades com a dinâmica familiar, seu valor não é determinado por pessoas que não conseguem vê-lo. Às vezes, a coisa mais corajosa que você pode fazer é se afastar de pessoas que fazem você se sentir pequeno. Os mortos não podem voltar, mas os vivos podem escolher viver de verdade. Obrigado por ouvir.